Bom dia, amada igreja. É um dia muito de alegria, essa manhã de domingo, que vamos celebrar o nosso culto ao Senhor. Estamos muito gratos a todos vocês que estão aqui. Todos nós, irmãos e colegas e amigos que estão aqui, foram trazidos pelo Senhor nesta manhã. Vamos pedir a Deus que abra os nossos corações, que nos abençoe, para que possamos estar mesmo atentos, né? E perceber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa manhã, e que tudo que vamos fazer aqui seja para agradá-lo e para honrar o nome do Senhor. Então, igreja, vamos começar com uma oração, entregando esse culto nas mãos de Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque nesta manhã podíamos estar, ó Deus, fazendo qualquer coisa. Podíamos estar, como muitos, ó Deus, a se exercitar pela rua, a passear, a levar seus animais para dar uma volta. Mas o Senhor, Deus, trouxe cada um aqui para louvar o Teu nome e para aprender a Tua palavra. Nos abençoa, Pai. Honra, ó Pai, essas pessoas que estão aqui, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, estar prontos, ó Pai, para fazer aquilo que Te agrada. Pedimos a Tua bênção, Te damos graça em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, por reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé e vamos começar com uma leitura. No livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos esperar todos abrirem e encontrarem a passagem. Isaías 53. Todos encontraram? Amém, né, irmão? Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem uns aí que ainda estão pedindo misericórdia, né? Vamos ler. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, Senhor. O Senhor Jesus deu a sua vida na cruz por nós, né? Para que possamos estar aqui louvando o seu nome, aprendendo da sua palavra. E esse barco, que é a nossa vida, né, não pode estar amarrado no cais, não pode estar preso ali no cais, né? A gente tem que navegar com fé em Jesus. Vamos cantar um cântico que diz essa verdade, e neste momento vamos recolher também o nosso euro missionário, que é a nossa contribuição para a obra missionária, para que essa mensagem, né, não fique somente entre nós, mas que chegue a muitos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Cabo da Mal, meus irmãos.
Então vamos cantar mais um cântico. Eu queria pedir à igreja que ficasse em pé, por gentileza. Vamos cantar uma música chamada Espírito em Verdade. No Antigo Testamento, para que os homens estivessem na presença de Deus, né, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, é que ele entrava lá para representar todo o povo, né? E diz alguns historiadores judeus que às vezes eles iam com a corda no pé, né? Porque se cometesse qualquer erro ali, ele ia morrer ali dentro, podia causar a morte do sumo sacerdote e não tinha quem pudesse tirar ele lá de dentro. Só ano que vem, quando o próximo sumo sacerdote entrasse lá novamente. Mas quando Jesus foi crucificado, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou ao meio, né? E todos nós agora temos acesso diretamente a Deus, né? A Jesus, em qualquer lugar e a qualquer hora, né? Você pode estar a conduzir o seu veículo, você pode falar com Jesus. Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer canto, em qualquer momento, você pode falar com Jesus. O que a palavra de Deus diz, só que tem que ser em espírito e em verdade, né? Tem que ser com sinceridade, né? Não com falsidade, mas com sinceridade. É o que essa música diz. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com essa música. Essa música também é uma oração, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
orar. Amados, nesse momento vamos ter a recolha dos nossos dízimos e oferta. Eu vou pedir ao nosso irmão Lourenço e quem é o outro? Rogério, né? Ok. Irmãos, certa vez Jesus disse aos fariseus, né? Chamou eles de hipócritas, né? Porque eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, mas negligenciavam as coisas mais importantes, né? Que era a fé, a misericórdia, né? E a justiça. Isso o Senhor Jesus deu um princípio muito claro, né? Que a gente não pode escolher o que a gente vai obedecer. A gente não pode escolher o que a gente vai obedecer, a gente tem que obedecer tudo. A gente tem que colaborar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a obra missionária, né? A gente viu aqui há domingos passados, né, tantos testemunhos que a gente viu, que essa igreja aqui já mandou missionário para vários locais aqui de Portugal. Quem sabe Deus não está chamando um de vocês aqui, né? Deus não está falando ao seu coração para você participar, mesmo como missionário, né, nessa obra que Deus está preparando. Deus sempre está chamando, né, a gente, né, para participar dessa obra. Vamos cantar o hino Crer e Observar, cantando essa verdade, que nós cremos na palavra de Deus e estamos dispostos a obedecer, né? Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade seguir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Espera os irmãos a chegarem aqui. Vou pedir ao irmão Lourenço que orasse para agradecer as nossas contribuições, por gentileza. Graças te damos, Senhor, mais uma vez podemos estar na tua casa de oração, Senhor, a louvar-te, a servir-te. Agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, de livre vontade, Senhor.
Agradecemos-te, Senhor, por o sustento que Tu nos dás a cada dia, Senhor, pelas misericórdias renovadas a cada manhã. Senhor, te agradecemos por estes dízimos e ofertas levantados. É uma pequena parte, Senhor, de tudo aquilo que Tu nos dás, de todo o sustento que nos dás, Senhor, a cada dia. E nós entregamos a Ti, Senhor, nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, sabedoria para a Tua igreja, para usá-lo segundo a Tua vontade, Senhor, e para a Tua obra. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, antes da mensagem, vamos cantar mais um cântico. Nós lemos em Isaías 53, né? Que o Messias foi moído, né? Que Deus agradou moê-lo, se agradou, porque o pecado, né, do homem estava sendo ali pago, né, através de Jesus. Ele nos deu muitas bênçãos, né? Sempre devemos ser gratos a Deus por causa disso. Não só a salvação, mas a companhia de Jesus, né? Como nós podemos contar com Jesus? Em muitas horas da vida nós não podemos contar com ninguém, só com Jesus, quando estamos numa dificuldade, desde as coisas mais simples, né, que a gente já tirou uma carta de condução aqui, quando você está ali no exame, você não pode ligar para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho, para ninguém, você só pode dizer, Senhor, me ajuda, né, naquele momento. Na hora que você vai fazer uma cirurgia, pode ser ela pequena, alguma coisa, você tem que dizer, Senhor, me ajude, que eu saio dessa aqui vivo, né, para continuar te louvando. Então, o Senhor Jesus não só nos salvou, mas Ele nos deu muitas bênçãos, né? Por isso devemos sempre estar gratos pela crucificação, pela cruz do Senhor Jesus. Vamos cantar, irmão. Graças pela cruz, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, graças pelo amor.
Uma vez mais, bom dia. Estamos a uma semana de celebrar a Páscoa. E nesta semana em que nós recordamos com alegria o sacrifício de Jesus em nosso lugar, em que nós olhamos para o Rei, e em Lucas, no capítulo 23, eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias, encontramos o relato do Rei crucificado. Lucas, capítulo 23, vamos ler do versículo 32 até ao versículo 43. Temos as Bíblias abertas, vamos ler capítulo 23, versículo 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Querido Espírito, pedimos que sejas tu a falar-nos através da tua palavra. E se tu abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão para este texto. Glória e honra queremos dar ao teu nome, Jesus, porque tu morreste em nosso lugar. E é isso que nós celebramos. Pedimos tudo em teu nome. Amém. Este texto, que é muito lido, que é muito conhecido e lemos muito nesta altura da Páscoa, diz-nos no versículo 32 que Jesus foi levado com outros dois criminosos. E não seria nada de surpreendente, parece um pormenor, parece um detalhe que nós poderíamos passar bem sem o versículo 32. Porquê? Porque era habitual na condenação irem os condenados, numa crucificação, os condenados irem juntos. Mas esta informação do versículo 32 não é tão banal, porque ela está exatamente relatada naquilo que líamos em Isaías, no capítulo 53, no versículo 12. Aquele capítulo em que nós estávamos a ler há pouco, onde o profeta fala do servo do Senhor. Não um homem levantado como ele, Isaías, mas alguém enviado por Deus que seria muito especial, como diz o texto em Isaías, no capítulo 53, foi contado entre os transgressores, ou contado com os transgressores. E é extraordinário ver como a Bíblia, séculos antes, muitos séculos antes, profetizou de maneira tão específica, tão perfeita, a morte de Jesus. E não se pode olhar para este texto sem identificar a complexidade, a perfeição do plano de Deus para cada um de nós que aqui estamos nesta manhã. Quando lemos em Isaías 53, versículo 12, e nós lemos há pouco, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, nós percebemos que está aqui no versículo 34. Os irmãos querem acompanhar comigo. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Todos estavam contra Jesus. Todos conspiraram contra ele. E nós encontramos que estavam ali as pessoas que maquinaram o plano. As pessoas que concretizaram o plano. E as palavras de Jesus são: Pai,
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Todos estavam conscientes do que haviam feito. Judas, quando vendeu Jesus. Os soldados, quando o prenderam. Pilatos, quando não quis tomar uma decisão e ficou em cima do muro. Eu lavo as minhas mãos. E até os sacerdotes, todos eles, tinham uma participação. Ainda que não tivessem a consciência total dos seus atos, não os iliba, não absolve nada do que fizeram. Mas, apesar desta falta de percepção espiritual, apesar de uma limitação, versículo 34, Jesus intercede por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta ignorância de que fala aqui o versículo 34 é uma ignorância espiritual. Volto a repetir, volto a dizer, isto não invalida, não retira absolutamente nada da responsabilidade de Judas, dos sacerdotes, de Pilatos, de Herodes, de todos aqueles que participaram naquele momento. Mas eles não sabiam, eles desconheciam que aquela morte lhes traria a vida eterna. Estamos a ler então porque Jesus pede, intercede, ora ao Pai por aquelas pessoas, porque é a morte de Jesus que garante o perdão de todos os pecados, é exatamente o perdão que Jesus pede ao Pai a quem lhe quer mal. Quando Isaías escreve que ele vai interceder pelos malfeitores, não está a falar dos malfeitores dos bons, está a falar daqueles que provocam, proporcionam, promovem o mal de Jesus, que o odeiam. E este pode parecer um momento estranho, pode parecer uma idiosincrasia, mas era necessário. E Jesus, versículo 34, reforço, ele pede o perdão do Pai para vivermos. E é esse perdão que nós devemos pedir para a nossa vida. Versículo 34, temos de fazer as nossas palavras. Pai, perdoa a nossa ignorância. Pai, perdoa a nossa limitação espiritual. Pai, perdoa quantas vezes nós escolhemos de forma errada. Quantas vezes nós escolhemos o caminho errado, algo que acarreta consequências maiores do que aquelas que nós conseguimos pensar, conseguimos vislumbrar. E aí, versículo 34, Pai, perdoa-me, porque eu não sei o que faço. Pai, perdoa o meu egoísmo. Pai, perdoa a minha hipocrisia. Pai, perdoa a minha vaidade. Pai, perdoa, sobretudo, o ridículo da minha ignorância. No decurso do versículo 34, e eu não li de propósito, como termina? Os soldados, o que é que eles fizeram? Eles adoraram, eles pararam, eles reverenciaram Jesus. Não, pois não. Lucas 23, 34 diz-nos que, repartindo as suas vestes, eles lançavam sortes. Quem é que vai ficar com esta ou com aquela peça de roupa? Não como se fosse o despojo dos vencedores sobre os vencidos, mas era na ridicularização, na humilhação, que já a cruz trazia, mas eles ainda estavam a aumentar. Eles estavam a aumentar ainda mais o gozo, o desprezo. No versículo 35 aparece uma palavra que se repete no versículo 37 e também no versículo 39. Versículo 35, o povo estava a olhar e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Versículo 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O gozo repete-se, a humilhação repete-se nestes versículos. Salva-te a ti mesmo. E é o sentimento que encontramos no versículo 35, de gozo, de escárnio, de zombo, de humilhação, de ridicularização de alguém que se dizia ser o Filho de Deus, de alguém que dizia ser o Cristo. E quando nós olhamos para este relato, os irmãos, por favor, olhem para o texto bíblico. Versículo 35, aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Versículo 37, salva-te a ti mesmo. Versículo 39, salva-te a ti mesmo e a nós. E a pergunta é esta: Jesus tinha poder para sair daquela cruz? Jesus tinha poder para se salvar? Claro que sim, obrigado pela resposta. Sim, tinha. E esse poder, a manifestação desse poder, trazia-nos o pecado? Não. O poder de Deus foi manifesto ao ponto de ele dizer: eu não vou exercitar todo o meu poder para vos proporcionar
para vos dar o perdão. Sim, Jesus podia sair da cruz, tinha poder para salvar, tinha poder para sair daquela humilhação generalizada e dizer: eu não vou fazer mais isto, eu não vou sofrer mais. Mas para que nós hoje desfrutássemos do perdão, para que hoje desfrutemos do perdão, Jesus não saiu daquela cruz. E esta foi mais uma das tentações difíceis para Jesus. Não foi só quando o diabo, quando ele estava cheio de fome, depois de passar 40 dias em jejum, disse: se és o Filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães. Depois disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, atira-te cá de cima. Porque a Escritura diz que vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Não foi só este momento difícil. Foi aqui, no relato de Lucas 23, em que Jesus, no momento difícil, ouviu: salva-te, és capaz de te salvar? Então prova que tu és mesmo o Filho de Deus. Difícil, mas Jesus levou até ao fim a sua missão. É por amor que Jesus se mantém na cruz, apesar destes sucessivos gritos das autoridades, dos soldados e até, irmãos, vamos ler versículo 39, de um dos condenados. Versículo 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós os dois, que estamos aqui do teu lado. Vejam, irmãos, a humilhação, o nível a que Jesus chegou. Ele, o Filho de Deus, realmente. E o versículo 39 ainda levanta a possibilidade de Jesus não ser. E no meio desta humilhação toda, ele ouve alguém do seu lado. Alguém que realmente merecia estar ali. Alguém que tinha de estar ali. Porque não tinha um comportamento social correto e a penalização para aquele comportamento era a crucificação. Alguém que realmente, versículo 32, malfeitor, criminoso, podemos chamar. Alguém que merecia estar ali e ainda assim goza com Jesus. Uns queriam ver um espetáculo de dor, um espetáculo triste, e outros só queriam provocar. E no meio daquela provocação, daquele espetáculo, se houvesse um benefício nosso, melhor ainda. Ver mais um milagre, ver mais um feito extraordinário. O rei é humilhado. O rei, e por eu estou a falar de rei. Versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Nas traduções latinas aparece o INRI. E alguns de nós já vimos esta inscrição. O I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Iudarium. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. E porquê os três idiomas? O grego era a língua comum, o latim, a língua oficial, e o hebraico, a língua que se falava aqui nesta região. Não havia maneira de que alguém que estivesse a assistir àquela crucificação pudesse passar indiferente. O que é que aconteceu? Porque ele foi condenado. Está ali. Este diz que é o Rei dos Judeus. Era assim que os judeus queriam que aparecesse. Mas Pilatos mandou que ficasse: este é o Rei dos Judeus. Todos iriam perceber que aquele condenado se auto-intitulava o Rei dos Judeus. E a pergunta é: seria Jesus mesmo o Rei dos Judeus? Seria apenas o Rei dos Judeus? Aliás, ele seria rei de alguma coisa? Que rei é este que está prestes a morrer? Que rei é este que no leito da sua morte é gozado, é humilhado? Que rei é este que é tão ridicularizado por todos, desde os nacionais aos estrangeiros? Os irmãos querem ler comigo a resposta do outro condenado, que está no verso 40 e no verso 41. O outro condenado, porém, respondeu, repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. A crucificação é uma morte lenta, dolorosa, por asfixia, e vai provocando dificuldade em falar, em respirar, em conseguir até ter o raciocínio. E este homem
tenha o discernimento de repreender o outro que não está ao seu lado, mas está ao lado de Jesus, está do outro lado. E este homem em agonia, repito, a crucificação é agoniante, repreende aquele que goza, que ridiculariza com Jesus. Ele diz, realmente nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Versículo 40. As palavras deste homem revelam uma crença na divindade de Jesus. Nem ainda temos a Deus estando na mesma condenação. Para este homem que fala, versículo 40, Jesus é Deus. Para este homem que está ali a reconhecer o seu pecado, e agora isto recorda-nos as palavras de Jesus, que diz que o Espírito Santo vai convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E este homem reconhece, eu sou pecador, tu também és. Ele, Jesus, não é. Deves temer a Jesus. Deixem-me fazer a primeira aplicação para esta semana. Tema a Deus. Não no sentido de ter medo. Não sair de casa porque Deus está por aí. Não é o ter medo de Deus, o esconder-me, o fechar-me com medo de Deus. Tenha reverência por Deus, tenha submissão a Deus, tenha a consciência de quem Deus é, de como Deus manifestou o seu profundo amor pela sua vida ao enviar o seu Filho Jesus, versículo 40, para estar crucificado, para morrer, para levar os nossos pecados. E quando nós olhamos para esta repreensão, nós temos a resposta à pergunta: será que Jesus é mesmo rei? Será que ele é rei dos judeus ou rei seja de quem for? Versículo 40 e 41. Este homem reconhece a divindade de Jesus. Este homem, versículo 41, nenhum mal fez. Versículo 40, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Mas o texto continua. E o versículo 42 é o pedido que Jesus ouve, o pedido de fé. Os irmãos querem ler o versículo 42? Querem olhar para o versículo 42? Eu sei que é conhecido, eu sei que nós já lemos, sei que nós já estudamos, mas eu quero que leia, por favor, o versículo 42. Quero ler em silêncio. Leia o versículo 42. Eu já vou ler em voz alta, vou repetir, aliás. Mas leia o versículo 42. Sabe o que está aqui? Versículo 42. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu tenho fé. Eu creio em ti, Jesus. E eu creio na vida depois da morte, porque tu virás quando vieres no teu reino. Podemos especular um pouco. Este condenado já tinha ouvido falar de Jesus. Este condenado já tinha consciência de algumas coisas que Jesus dizia. Este homem, este malfeitor, não é um preso injusto. Ele é mau. Ele é mau. Ele merece estar ali. Ele cometeu crimes. Nós não sabemos que crimes foram. Ele cometeu crimes e merecia, porque a lei dizia que estes crimes são passíveis da condenação e alguém o condenou. Alguém com autoridade. E vejam o versículo 42. Ele tem consciência de que Jesus prometeu que viria. E então ele pede: lembra-te de mim. Estas palavras são palavras de esperança em Jesus. Não nele, mas em Jesus. São palavras que vão além da compreensão meramente física, material. Porque ele aponta para um reino de quem? Versículo 42. No meu reino? Não, pois não. No reino dos judeus? Não, pois não. Estamos a ler o versículo 42. Os irmãos percebem por que razão eu quero que leiamos o versículo 42? Por que razão eu quero que fiquemos com os nossos olhos no versículo 42? Porque esta é a segunda aplicação que eu quero para aplicar para nós nesta manhã. É a segunda aplicação que quero fazer para as nossas vidas. Tenhamos fé. Coloquemos a nossa esperança além da vida física, além da vida material, além do dia de hoje. Versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus virá. Há pouco entoávamos um cântico que era crer, ter fé e observar, ou cumprir. E a fé não é teórica. Leiamos o versículo 42. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, a autoridade. Não é o Senhor Manuel, o Senhor António, o Senhor Joaquim. É Senhor. É a autoridade.
é o dono. Lembra-te de mim, eu quero estar contigo. Olha para aquelas pessoas todas, mas não te esqueças de mim. Quando vieres com a tua glória, com o teu poder, quando tu governares, quando tu fores o rei efetivo, olha para mim. Não te esqueças de mim. Pega na minha vida. E é esta esperança que queremos viver. É esta esperança que queremos desfrutar. Eu já vou dizer que nós devemos partilhar, mas é a esperança que nós devemos viver. Nós só podemos partilhar aquilo que vivemos. Nós só podemos partilhar verdadeiramente aquilo em que acreditamos. Aquela esperança que temos, é essa esperança que vivemos e que depois então partilhamos a outros. Mas é esta esperança que eu quero que nós vivamos. Acreditar na vida depois da morte. Não uma vida igual a esta, não estou a falar da reencarnação. Estou a falar da ressurreição. Uma vida em que estamos na presença de Jesus. Uma vida na presença do Rei. Do Rei vivo, do Rei presente, do Rei dominante. E este reino não é para os judeus. Não é para os que falam de língua latina, de língua grega ou da língua hebraica. Não, este é um reino que não tem limites geográficos. É um reino que não tem as limitações do dia. Mandato, o que nós chamamos mandato. Até aquele dia tens a autoridade. Depois outro terá a autoridade. Não, é um reino sempre eterno. E aí nós podemos olhar para a profecia de Isaías no capítulo 9. É uma autoridade que não tem condicionalismos políticos. Isaías 32 fala disto mesmo. Um reino espiritual, eterno, justo, eterno, espiritual, justo. Talvez este homem, repito, tivesse conhecido Jesus. Talvez tivesse ouvido Jesus. Nós especulamos muito e dizemos, certeza que este homem tinha ouvido Jesus. Reparem no versículo 42. Isto revela que Jesus não lhe era indiferente. A certeza que nós temos é que ele creu na divindade de Jesus. Vamos então recuar até ao versículo 38. Este é o Rei dos Judeus. O Rei foi crucificado, o Rei foi morto, mas não permaneceu morto, porque ele vive. E antes mesmo de nós celebrarmos a ressurreição, eu quero atentar para o versículo 43. A prova do seu enorme amor. Se nós olharmos para o versículo 38, a crucificação, aquele título, este é o Rei dos Judeus. Versículo 42, a manifestação de fé numa vida futura. E eu peço que atentemos para as palavras do Senhor Jesus. E estas palavras são a vida. Estas são as palavras que nos dão vida, que nos dão alegria, que nos dão esperança. Jesus disse-lhe, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando os irmãos encontrarem em verdade te digo, Jesus está a usar umas palavras que são eu sou a verdade. Nós hoje temos uma expressão que é juro, que é verdade, juro isto. Não. Versículo 43, Jesus não está a jurar, pois não? É uma boa lição para nós. Sermos verdadeiros em Jesus. Porque nós não conseguimos garantir nada. Mas Jesus, que é a verdade, diz, em verdade, nele, em Jesus. É como se Jesus estivesse a dizer àquele homem, eu garanto-te por mim. Eu sou a garantia de que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem não precisava de receber uma garantia de alguém, de uma terceira pessoa, uma garantia externa, porque Jesus é a garantia para ele. E Jesus o que lhe garante? Que naquele dia estará com Jesus. Jesus revela aqui amor, revela perdão e revela vida. Amor, porque este homem clama por uma última oportunidade. Talvez a última, e Jesus não lhe nega esse pedido. Merecia? Não. Merecia por causa do seu ato? Não. Mas o amor de Jesus vai muito além do que merecemos. O amor de Jesus alcança-nos, o amor de Jesus abraça-nos, o amor de Jesus acolhe-nos. Perdão. Perdão porque aquele homem era um criminoso, era um homem mau, era um homem de quem nós fugiríamos.
para os pais de adolescentes aqui presentes, aqueles que dizem aos seus filhos: cuidado com estas pessoas, não fales com estranhos, não entres em espaços onde não possas buscar ajuda, não vás com estas ou com aquelas pessoas porque elas podem ser perigosas. Estamos a referir-nos a este homem. E Jesus perdoa porque ele não tinha direito a entrar no reino do Messias, o reino onde há justiça, o reino onde há pureza, o reino onde há santidade. Ele não merecia entrar. E Jesus perdoa. E com o perdão, aquele homem está em condições de integrar o reino de Jesus. Jesus revela a vida, porque a morte não foi o fim para ele. A garantia de Jesus, versículo 43. Os irmãos podem acompanhar comigo a leitura? Por favor, quem tem as Bíblias abertas, em papel, olhe para o texto bíblico. Quem tem no formato digital, por favor, acompanhe. Versículo 43. Reparem bem naquilo que Jesus diz, que são outras palavras muito conhecidas. Jesus diz-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é um futuro presente. É um futuro próximo. Não é um futuro distante, quem sabe, ou hipotético. Não. Jesus está a dizer que é um futuro atual. É um futuro presente. É um futuro próximo. É um futuro real. E é isso que Jesus está a dar vida a este homem. Porque Jesus está a dizer: vais morrer fisicamente, mas depois disto, tu vais estar vivo. E esta é a terceira aplicação para nós nesta manhã. O Rei que foi crucificado em nosso lugar, versículo 38, dá-nos amor, perdão e vida. Amor, perdão, vida. Queremos receber isto de Jesus? Mais do que estarmos numa cruz, e porque não estamos, mais do que sermos humilhados na praça pública porque não estamos a ser, mais do que termos sido agredidos, chicoteados, violentados porque não o fomos, nós precisamos do amor, do perdão e da vida. Eu quero convidar agora a curvar a sua cabeça, a receber Jesus, a crer nele. Quero convidar que se renda à sua divindade, mas também que perceba que esta crucificação, este versículo 38, faz todo o sentido para que possa chegar ao versículo 43. O Rei dos Judeus foi crucificado para que hoje mesmo esteja com Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós vamos à Tua presença, certos de que não merecemos, conscientes de que não merecemos, mas nós apelamos à Tua graça, ao Teu amor, à Tua misericórdia. E pedimos-te perdão. Perdão pelos nossos pecados. Perdão porque quantas vezes nós não temos sido corretos. Nós pecamos, nós erramos. Quantas vezes a nossa ignorância, a nossa incapacidade de compreender o alcance e a consequência das nossas escolhas nos tem prejudicado e tem prejudicado outros. Queremos pedir-te perdão. Queremos pedir que o teu amor venha ter connosco, que nos faças sentir este amor, para que a nossa vida seja plena, seja uma vida com todo o propósito, uma vida cheia de significado, porque nós acreditamos que tu morreste em nosso lugar, mas tu estás vivo e dá-nos esta vida. Pedimos-te, querido Espírito, que ao longo deste dia, que ao longo desta semana, nós vivamos na esperança, certos de que estamos no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. E se algum de nós nesta manhã
ainda não te recebeu, se algum de nós nesta manhã ainda não crê em Ti, querido Espírito, vem tocar. Vem tocar. E vem dar esta consciência. Por favor. Vem despertar esta necessidade de viver para Ti. Vem tocar para termos a noção de que precisamos de estar perdoados. E só Tu, Jesus, nos podes dar o perdão. Incomoda-nos, mas enche-nos, alegra-nos, faz de nós aquilo que Tu queres fazer. Nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós estivermos sentados, eu vou pedir que continuemos em oração, em silêncio. Olhe para o versículo 43. E se quiser pedir a Jesus que lhe dê vida, se quiser pedir a Jesus que lhe dê o amor, então fale no seu lugar com o Senhor Jesus.